Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. A história nos traz constantemente novas informações, ajudando a entender nossa jornada no mundo atual e revelando como era a vida antiga. Para tanto, pesquisadores tentam cada vez mais encontrar sinais de outras eras que podem ainda ser descobertos na Terra. Tais estudos, no entanto, têm enfrentado alguns obstáculos, como documentos históricos roubados, restritos ou simplesmente escondidos. Certamente essa falta de acesso prejudica o destino da humanidade, pois, ao perder um registro antes de ser catalogado, entramos num caminho sem volta. Por esses e outros motivos ainda não detectados, algumas partes desse mistério das civilizações passadas permanecem por milhões de anos. Vamos a essas histórias. Zaratustra. Muitos não sabem, mas essa é uma história verdadeira. Zoroastro, ou Zaratustra, como também é conhecido, foi um exemplo desses mistérios sem solução e fala sobre um sucessor que ninguém sabe ao certo onde ou quando nasceu. Algumas pesquisas acreditam que aconteceu por volta de 1000 e 1500 a.C. no oeste do Irã, um reino persa. Seus pais eram nômades e por isso ele alcançou a coroa de príncipe bem jovem. Aproximadamente com uns 30 anos de idade, Zaratustra teve uma visão que mudaria sua vida para sempre. A partir dela surgiu uma das religiões mais antigas do mundo, denominada Zoroastrismo, que foi amplamente aceita por gregos, persas e até por pessoas mais recentes, como o famoso vocalista Freddie Mercury do Queen. Zaratustra, considerado criador e profeta dessa religião, transmitiu ensinamentos de acordo com seu presságio, abordando temas como o bem e o mal, a luta da verdade contra a mentira e a importância da escolha individual em questões éticas. Mas, até hoje, pouco se descobriu sobre esse homem tão importante para a história. Embora tenhamos pesquisas com indicações que nos ajudem a entender um pouco mais sobre a sua perspectiva teológica, cientistas conseguiram desvendar apenas algumas informações sobre sua vida, como ele pôde ter vivido no mesmo tempo que Cyrus, o grande fundador do Império Persona de Achaemenid, durante o século VII. Mas Cyrus também tem pontos errôneos em sua história, então não tem como dar certeza, né? Mas vejamos. Foram utilizados vários métodos, como escavações em lugares históricos da antiga Pérsia, o que possibilitou desenterrar cerâmicas, relíquias, escritas e estruturas que ajudaram a criar uma conexão com a religião. O Avestar, um dos textos mais antigos do zoroastrismo, foi uma das descobertas mais fundamentais, com hinos e ensinamentos que formularam o que conhecemos hoje sobre essa religião. A língua usada nos hinos, por exemplo, quando foi comparada com as indo-europeias, conseguiu oferecer uma estimativa da época em que ele viveu. A história de Zoroastro é uma das que envolve a perda, destruição e até localização de importantes manuscritos. Alguns zoroastrianos preservaram alguns textos em lugares muito remotos. Com isso, a maioria foi se perdendo por danos que ocorreram com o tempo e devido à conservação em condições precárias. As inscrições em rocha também foram importantes, pois deram pistas sobre Zaratustra e seus ensinamentos. Mesmo parecendo mínimo, isso permitiu saber a história que temos hoje. Mas as investigações continuam, revisando e reinterpretando registros para tentar trazer mais informações sobre o lendário Zaratustra. Quem sabe, em breve, não tenhamos mais detalhes sobre ele, né? Colapso da Idade do Bronze. O colapso da Idade do Bronze foi um fenômeno que destruiu inúmeras populações em volta do Mediterrâneo no século XII a.C., e os motivos até hoje são um mistério. O chamado Apocalipse da Idade do Bronze tardia foi um acontecimento histórico que acabou com civilizações inteiras, da Grécia até a Síria. Algumas delas, que restaram às duras penas, trouxeram curiosidade aos pesquisadores que decidiram estudar o que realmente aconteceu por lá e como essas pessoas sobreviveram a uma destruição em massa. No livro de Eric Klein, The Survival Civilizations, ele fala das novas revelações feitas depois que a poeira baixou. Uma delas mostra o quanto a Idade do Bronze e a nossa era atual são parecidas. Seria coincidência? Conforme o estudo, ambas as eras têm grande potência comercial.
propagação de novas tecnologias e competições entre as nações. A conclusão é surpreendente. Estamos num cenário tão preocupante quanto o ano de 1177 a.C., como a queda de comércios que ligavam aquelas comunidades. Isso causou rivalidades, guerras, fome, problemas de saúde e outras situações, algo muito parecido com o que acontece hoje em vários lugares. Um estudo recente de 2023, feito pela revista Nature, revelou que antes do desastre, a Anatólia passou por grandes mudanças no clima, o que gerou uma enorme seca entre 1996 a.C. e 1998 também a.C. Isso reforça teorias sobre a mudança climática como consequência de várias situações da Idade do Bronze tardia, que também são semelhantes ao nosso tempo atual. Mas essas são hipóteses, mesmo com quase 200 anos de cientistas se dedicando para tentar explicar as causas desse colapso. Tem coisas que ainda ninguém conseguiu descobrir. Um bom exemplo, vou te dar, são os povos do mar, citados em inscrições egípcias, mas sem identidade exata, incluindo origens demográficas, ou seja, um verdadeiro mistério. Assim também é com as línguas da época, como o hitita e o minoico, que desapareceram sem deixar nenhuma pista, com sugestões que incluem deslocamentos da população ou mudanças de poder político que podem ter feito com que caíssem em desuso. Genghis Khan. Nascido como Temujin e hoje reconhecido como o lendário Genghis ou Genghis Khan, que é uma pronúncia mais próxima do original, ele fundou o Império Mongol e uniu as tribos nômades da Mongólia, detendo um poder que dominou grande parte da Eurásia, região que abrange a Europa e a Ásia. Para nos situarmos geograficamente, a Mongólia tem a Rússia ao norte, a China ao sul, o Japão ao leste e a Índia a sudoeste. Situou aí? Pois bem, os mongóis se tornaram renomados graças a Genghis Khan, considerado um grande estrategista que obteve muitas vitórias, como a construção da Muralha da China, uma senhora obra, erguida durante séculos para proteger o império de invasores. Ele se tornou lendário por sua força e coragem, implementando reformas militares e administrativas que foram inovadoras, além de criar um código de leis com aspectos militares, civis e culturais que definiu a disciplina e união daquela civilização. Sabe-se que ele faleceu em 18 de agosto de 1227, na campanha contra o reino Tangut de Xixia, mas vários aspectos de sua vida permanecem uma incógnita até hoje, sobretudo as informações sobre a situação da sua morte. Muitas possibilidades vieram à tona, sugerindo que ele pode ter morrido por alguma doença ou ferimento em batalha, mas nada disso é conclusivo. Além disso, sua tumba desapareceu. As suposições indicam que o seu corpo está em montanhas sagradas e distantes, porém, depois de 8 séculos de estudo, historiadores ainda têm dificuldades de encontrar respostas devido à falta de registros da época, impossibilitando assim saber o que realmente aconteceu. Contudo, pesquisas recentes descobriram outros acontecimentos importantes, como os relacionados ao DNA de sociedades da Ásia Central, evidenciando que muitos dos homens da região são descendentes do imperador, comprovando assim a sua influência genética. Legião Romana. O Império Romano também tem um dos mistérios mais intrigantes da história, envolvendo a Nona Legião, conhecida como Legio Hispana. Esta era uma grande unidade do exército romano do século II d.C., ficando muito conhecida por lutar em muitas províncias da República Romana. Ela tinha uma estação que ficou posicionada na Grã-Bretanha em 43 d.C., enquanto o imperador Adriano reinava desempenhando um papel fundamental no domínio romano na região. O fato misterioso é que a Nona Legião desapareceu um século depois, sem deixar rastro, nenhum vestígio. Até hoje, os arqueólogos só conseguiram encontrar evidências que indicam a permanência deles até 108 d.C., em Eboracum, agora conhecida como York. Os militares dessa legião foram fundamentais na construção da Muralha de Adriano, mas nenhum registro sobre a Nona Legião surgiu depois disso.
Algumas pessoas acreditam que a legião foi transferida para a repressão da Segunda Revolta Judaica, que ocorreu em 132 d.C. Enquanto isso, historiadores acreditam que a Nona Legião pode ter sido destruída na Guerra Parta, que aconteceu em 160 d.C., mas a verdade permanece um mistério. Linhas de Nazca. As linhas de Nazca, localizadas no sul do Peru, estão numa área desértica entre as cidades de Nazca e Palpa. Trata-se de um conjunto com mais de 700 geoglifos antigos feitos pela civilização local entre 500 a.C. e 500 d.C., com símbolos que vão de figuras geométricas a desenhos detalhados encontrados por pilotos de avião por volta de 1920, com o uso de uma técnica chamada remoção de pedra. Os registros são extensos, alcançando aproximadamente 450 quilômetros quadrados. A sua importância histórica é tamanha que, em 1994, ganharam o reconhecimento global da Unesco, sendo declaradas como Patrimônio Mundial, o que hoje mantém as obras protegidas e intactas. Mesmo com essa proteção e com alguns detalhes da sua história estando disponíveis, ainda há muitas dúvidas acerca dessas estruturas misteriosas. O interesse dos cientistas permanece, já que as tentativas para descobrir sua real utilidade na época ainda não alcançaram êxito. As teorias variam muito, indo de rituais religiosos a calendários astronômicos, que inclusive eram muito usados na época, enquanto outros acreditam que possam ser expressões artísticas comuns em eras antigas. As teorias mais aceitas supõem que parte da sua construção foi feita com estacas e cordas para definir linhas extremamente retas. Mas os esforços para conseguir novidades continuam, com mais investigações relacionadas às histórias desses registros em pedra. O desaparecimento de Cleópatra. Outro dos maiores mistérios da arqueologia é o de Cleópatra, que também desapareceu sem deixar pistas. Logo após o seu reinado de 21 anos, reconhecida por sua beleza, inteligência e mente estratégica, ela se casou e teve filhos com Marco Antônio. Ela foi a última e mais famosa rainha do Egito, sendo vista como uma deusa pelo seu povo. Relatos apontam diversas teorias sobre sua morte. Alguns dizem que ela teria cometido suicídio e foi enterrada ao lado de Marco Antônio. Porém, cientistas acreditam que ela esteja em Alexandria, cidade que governou, mas, como grande parte da cidade está submersa, fica mais complicado realizar qualquer tipo de estudo na área. Há também a hipótese de encontrar o túmulo de Marco Antônio, já que ela foi enterrada ao lado dele, mas ainda não houve sucesso e nem confirmação de nenhuma dessas teorias. O papel da tecnologia. Mesmo com muitas inovações tecnológicas, encontrar sinais desses acontecimentos continua sendo desafiador. O radar de penetração do solo, por exemplo, é um sistema que consegue ver o que há por baixo da terra e até da água, facilitando o trabalho de escavação dos arqueólogos. No caso de Genghis Khan, especialistas usaram imagens de satélite para tentar identificar o local onde ele foi enterrado. Embora não tenham localizado a tumba, conseguiram analisar áreas com muito mais facilidade. Assim também é com as linhas de Nazca, com computadores para auxiliar nas análises. Arqueólogos verificam muitos dados simultaneamente para tentar descobrir o que nenhuma avaliação consegue comprovar. Os minoanos são um exemplo disso. Essa civilização que até hoje ninguém conseguiu decifrar exatamente a língua usada por eles e na época conhecida como Linear A. Há registros em artefatos, inclusive. Mesmo com mais de 1.400 exemplos da escrita ainda para verificar, os arqueólogos têm um grande apoio. Uma ferramenta que permite analisar com muito mais facilidade o que antes era uma tarefa completamente manual. O uso de inteligência artificial também fortalece a área. Em estudos sobre as linhas de Nazca, por exemplo, o uso da inteligência artificial ajudou a identificar cerca de 1.300 novos geoglifos, confirmando 300 deles. Essas e outras ferramentas vêm auxiliando em vários aspectos, como recriar sítios arqueológicos, analisar materiais milenares e encontrar novas informações, fazendo com que ferramentas tradicionais usadas para pesquisas desse tipo, como pincéis, espátulas e peneiras, fiquem não de lado, mas sim se complementem com as mais inovadoras. Hoje,
É possível cavar mais fundo sem nem precisar ir ao local. É incrível. Mas ainda não é possível substituir completamente as práticas tradicionais por essas novas tecnologias. Mesmo que ainda não tenha sido alcançado o resultado esperado, quem sabe essa possa ser uma esperança para, talvez, descobrirmos esses e muitos outros segredos da história da humanidade. E você, o que acha desse tema? Deixe nos comentários. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.